Amados, todos os anos morrem milhares e milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Vocês sabiam disso? Todos os anos. São milhares, não são centenas. São milhares e milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Só para vocês terem uma ideia, uma estatística rápida em relação àqueles que morrem de doenças cardiovasculares. São doenças de ordem do quê? Do coração. Seja um infarto fulminante ou mesmo um problema congênito. A Organização Mundial da Saúde tem uma estimativa aproximada que por ano morrem em todo o mundo mais de 17 milhões de pessoas. Isso é pouco ou é muito? Somente pessoas que morrem em decorrência de algum problema ligado ou vinculado ao coração. Por dia, no mundo, é mais um dado estatístico, morrem aproximadamente 24 mil pessoas por fome. De fome. Isso é muito ou isso é pouco? 24 mil por dia, o que daria por ano algo aproximado na casa de 9 milhões de pessoas. Enfim, morrem pessoas todos os dias, a cada segundo, em todos os lugares. Morrem pessoas em decorrência das mais variadas circunstâncias e situações. O coração é apenas uma delas. Existem outras enfermidades, outras patologias, acidentes, catástrofes naturais, e enfim, a grande verdade é que os homens estão morrendo, e aos milhares e milhares, durante todo o ano, todos os meses, dias e semanas. E quando nós falamos sobre a morte, nós podemos pelo menos considerar 3 questões que estão relacionadas à morte. São 3 questões muito importantes que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. A primeira é que a morte, a primeira questão, ela nos faz pensar sobre a fragilidade humana. Você já parou para pensar sobre a sua fragilidade? Quem aqui já parou para pensar? Quanto você é frágil? Você é frágil ou você acha que você, homem, é o Superman? É o homem de ferro? Apesar que ele até morreu também, né? Pois é, se você acha que você é o homem de ferro, até o homem de ferro morre. Ou a Mulher Maravilha, a Batgirl. Nós somos frágeis, nós somos falíveis. Então a primeira consideração a respeito da morte é a nossa fragilidade. Tiago nos esclarece que o homem ele é como uma neblina. Você sabia que você é como uma neblina? A neblina ela aparece por um instante e depois logo o que acontece com a neblina? Ela se dissipa. Então a morte nos faz pensar sobre a fragilidade, sobre a transitoriedade da vida humana. A grande ironia da vida é que nós já nascemos morrendo. Não é uma grande ironia da vida? Imagina aquela criancinha coradinha, robusta, rosadinha, com os olhos tão bonitinhos, olhos cor de mel, olhos cor amendoada, verde, azul, não sei. Ela nasce saudável, nasce robusta, mas a grande ironia da vida, que imagine só, ainda que ela não morra em decorrência do coração, ainda que ela não morra em decorrência de uma catástrofe natural, de um acidente, de um homicídio, de alguma coisa nesse sentido, ela pode morrer de velhice, aos 120 anos de idade, vivendo ditosos 120 anos de idade, mas a partir do momento que ela nasce, preste atenção nisso, aquela criança que tem em um curso natural da vida, digamos 120 anos, que é muita coisa, poucas pessoas vivem 120 anos. A partir do momento que ela nasce, ela está crescendo, ela está florescendo, ela é tão bela, mas ela está o quê? Morrendo.
ela está morrendo. Então a morte nos faz pensar sobre a nossa fragilidade, a nossa debilidade, a nossa situação de degradação humana, do ponto de vista do corpo. Mas a morte também nos faz pensar sobre as injustiças sociais. Imagine só, eu falei agora há pouco em uma estatística que 24 mil pessoas morrem por dia, não é por ano, por dia de fome. E a gente pensa, realmente, a África aparece, na África tem muita gente que padece de fome, mas será que é só na África que pessoas morrem de fome? Onde mais morrem? No Brasil, na África, e em vários lugares pessoas estão morrendo. Isso é uma injustiça social. Eu pergunto a vocês, vocês acham que falta comida nessa terra? Acham que falta comida, falta pão, falta água? Não, não falta. E por que pessoas estão morrendo sem água? Por que pessoas estão morrendo sem alimento, sem comida, sem remédios, sem vacinas? Por quê? Falta de justiça social. E é um problema que infelizmente assola toda a sociedade, países como o Brasil e países de primeiro mundo. Onde quer que você vá, haverá um determinado nível de injustiça social. Esse é o segundo ponto, ou é a segunda questão. Mas eu quero fazer você pensar sobre algo mais profundo e algo mais complexo em relação à morte. Não apenas a morte como algo decorrente de uma injustiça social, ou como algo que faz parte da nossa fragilidade humana, mas a morte enquanto uma condição comum e geral a toda a espécie humana. Não importa onde você vive, não importa qual a sua situação, a sua cor, o seu gênero, o seu sexo, a sua posição social, nada disso importa. Todos, infelizmente, em um momento ou outro da nossa curta existência humana, seremos nivelados, seremos atingidos, seremos alcançados pela morte. Pastor Josué, mas aquela promessa de Apocalipse, que alguns serão arrebatados, sim, é verdade, mas se essa promessa não alcançar a nossa geração, não alcançar o nosso tempo, significa que nós, que estamos aqui nessa noite, e outros que nos escutam aqui, morrerão. Então quero te levar a considerar e a refletir sobre essa terceira situação, sobre a morte enquanto uma condição comum e geral a todos os homens. E eu quero compartilhar alguns textos para os irmãos nessa noite. Abra sua Bíblia em um primeiro texto, Romanos capítulo 6, nós iremos passear nas Escrituras, lendo uns 3, 4, 5 ou quem sabe 10 textos nessa noite. 3, 4, 5, 10 textos é bom, né? Enquanto você abre em Romanos capítulo 6, que é o primeiro texto que eu quero ler, eu quero propor duas perguntas para você nessa noite. Posso propor as duas perguntas? E eu quero responder essas duas perguntas ao longo dessa ministração. A primeira pergunta é: o que é a morte? Eu quero que você pergunte para quem estiver perto de você. Pergunte: o que é a morte? O que é a morte? A segunda pergunta: nós podemos nos livrar da morte? Pode perguntar também. Nós podemos nos livrar da morte? Muito bem. Primeiro texto, podemos ler? Romanos capítulo 6, versículo 23. E a parte A desse texto, do versículo 23, ela é o tema da mensagem de hoje. O salário do pecado é a morte. Acharam o texto? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos apenas nos ater à primeira parte do verso. O salário do pecado é a
morte. É um texto objetivo, categórico e claro. Há alguma dúvida na interpretação desse texto? O que é a morte? A morte, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, é o salário do pecado. Eu me lembro que esse foi um dos primeiros textos que eu aprendi, que eu decorei, que eu memorizei na minha experiência de escola bíblica dominical. Talvez muitos de vocês, alguns anos atrás, tenham decorado esse texto e outros textos também, que nos apavoraram. Não o texto propriamente, deixa eu corrigir, mas a interpretação desse texto. Uma interpretação, o quê? Equivocada, que o salário do pecado é a morte, e geralmente a explicação que vinha junto com esse texto era do ímpio. O ímpio estava em uma situação e ele morreu. Aí vinha o irmão, a irmãzinha, falava, tá vendo, Josuezinho, pequenininho, pensa eu, com 7 anos de idade, menor do que eu já sou. O salário do pecado é a morte. Nunca desvie da igreja, nunca desvie do evangelho, porque Deus está de olho em você, está com seus olhos muito abertos, olhando para você. É o crente, morreu, estava no boteco, bebendo a cerveja, bebendo a pinga, aconteceu, veio o ataque fulminante de coração, e aí na igreja, qual era a notícia? O irmão que se desviou, morreu. Prestem atenção, porque o salário do pecado é a morte. Um texto sempre vinculado a uma situação externa. Um texto sempre vinculado àquilo que estamos fazendo. Onde nós estamos, o que estamos comendo, o que estamos vestindo. Mas será que esse texto, ele é tão raso assim? Será que esse texto é tão superficial assim? Que o salário do pecado é a morte, no sentido de que o meu pecado, que pode ocasionar a minha morte, é fazer algumas coisas, é beber alguma bebida, é comer alguma comida, é vestir alguma roupa, é andar em alguns lugares. Será que, de fato, o significado do salário do pecado é a morte? É esse sentido? Vamos para o segundo texto, também em Romanos, volte a sua página, no capítulo 5, eu quero ler com você do versículo 12 até o versículo 17, quem achou, diga amém. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque alguns pecaram. Alguns homens, infelizmente, quando nós olhamos para a história da humanidade, alguns homens pecaram. Quando eu olho para a história, eu percebo que Adolf Hitler pecou, porque ele foi um genocida, pastor Alexandre. Então, Hitler pecou. E homens da estirpe e da categoria de Hitler, apenas esses, alguns homens pecaram. Não? O que diz o texto? Todos pecaram. E esse todos inclui o pastor Josué? E esse todos inclui o pastor Alexandre? E esse todos inclui você que está aqui? Todos pecaram. Vamos prosseguir no texto. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir, ou aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Preste atenção no versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.
Diz o final do texto: reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A primeira pergunta que eu fiz é: qual é o significado da morte? O que é a morte? E a segunda pergunta: é possível nós nos livrarmos da morte? De acordo com o texto que nós acabamos de ler em Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 17. Por intermédio da graça de Cristo, por intermédio da ação salvadora de Cristo, por intermédio da misericórdia de Cristo, é possível que não apenas poucos, mas muitos reinem em Cristo abundantemente. A mensagem de hoje não tem o objetivo, não tem o intuito de ficar martelando em nossas cabeças dados estatísticos que falam sobre a morte. Quem morreu do coração, quem morreu de acidente no trânsito, quem morreu de fome, quem morreu disso ou daquilo outro. Por mais que essas misérias nos afetem, que sejamos entristecidos por essas questões, mas eu quero falar sobre a morte em uma outra perspectiva. Eu quero responder o que é a morte em uma outra perspectiva. Eu quero convidar você, nós vamos passear em alguns textos nas Escrituras, e esses textos, uma coletânea que nos ajudarão a responder essas duas perguntas. Imagine como se fosse um mapa. E você tem um roteiro. Em cada parada, em cada texto que nós vamos gastar algum tempo, você tem uma informação que você vai juntar, que você vai adicionar, você vai colar para responder as duas perguntas. Vamos ler agora então, após a introdução, de fato, o primeiro texto que nos ajudará a responder a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? O que é a morte? Abra sua Bíblia, por favor, no livro das sementes, livro de Gênesis, capítulo de número 2. Eu quero ler com você o versículo 16, o versículo 17 e também o capítulo 3, o versículo 6 e o versículo 7. Quem achou, diga amém. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, isso para o homem, para Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Qual foi a ordem que Deus deu ao homem? Adão, você está no meio do jardim, tem pêssego aqui, tem maçã, tem o que mais? Tem jaca, tem tomate, tem banana, tem jiló, tem quiabo, tem tudo isso, tem cheiro verde, tem maxixe. Mas não é no final da feira não é a xepa não, né? Aquele cheiro verde, verdinho, verdinho, verdinho. Tem de tudo nesse jardim que você pode comer livremente. Esse é o versículo 16. E o versículo 17, mas, esse mas, ele indica o quê? Um contraste, ele indica algo que virá e é oposto àquilo que foi dito anteriormente. Você pode comer livremente de toda a árvore, porém, mas há uma restrição, há um limite. Você não pode, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versículos 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, que árvore é essa, queridos? A árvore do conhecimento do bem e do mal, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse é um dos textos mais simbólicos das Escrituras. É um texto de caráter completamente pedagógico. Por que um texto simbólico e pedagógico? Porque o homem, ele é simbólico. Porque o homem vive numa experiência de aprendizagem completamente pedagógica também. Então não queira você, isso já foi dito centenas e centenas de vezes aqui, não queira você interpretar esse texto que nós acabamos de ler ao pé da letra.
literalmente falando que havia um jardim, e um homenzinho e uma mulherzinha no meio de um jardim, com várias plantas, com a beterraba, com a batata, e com tantas frutas, e Deus então fala assim: essa árvore que está no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. É reduzir demais o caráter de Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus, a sabedoria de Deus, o propósito de Deus, como se Deus estivesse preocupado com os jogos humanos. Existe um símbolo aqui, existe uma verdade aqui, que a morte de fato, ela entra na humanidade a partir do momento que o homem, ele come, e preste atenção nisso, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o verbo no hebraico, ele tem um sentido não apenas de comer, mas de sustentar e de nutrir o homem. O homem, ele come agora do conhecimento, e ao invés desse conhecimento ser uma porta que se abre ao homem, para que ele, inteligentemente, ele possa se aproximar de Deus, ele possa ter comunhão com Deus, porque até então não havia uma consciência humana, não havia um ego formado, como centro da consciência, como responsável pela vontade, como responsável pelos prazeres e desejos e intenções do homem. E quando se abre a porta da consciência, o homem, ao invés de enxergar o caminho que o leva até Deus, o que ele faz? Ele passa a comer e se alimentar e a se sustentar única e exclusivamente do conhecimento. E esse conhecimento, como a única coisa que sustenta o homem, causa a morte no homem. E nós, infelizmente, fomos ensinados que a morte, como o salário do pecado, é nós fazermos coisas. Quem já ouviu, há muito tempo atrás, de que beber um copo de cerveja traz a morte? Levante a mão. Quem já ouviu, há muitos anos atrás, que fazer uma tatuagem traz a morte? Tem alguém tatuado aqui? Vocês estão na fila da morte. Quem já ouviu que usar um brinco, um piercing no nariz? Eu, particularmente, não utilizaria um piercing no meu nariz. Eu acho que não combina com o meu perfil. Não combina com o meu perfil. Mas não tem problema. Quem quer que goste de usar um piercing no nariz? Usar roupa preta. Esse pastor é muito estranho, só prega de preto. Será que ele é o quê? É maçom? Será que ele é o quê? Ele é satanista? As palavras dele, assim, são tanto que misteriosas. Ele vem primeiro com dados estatísticos e depois enrola a gente com as palavras que nem sabe para onde vai. Morte enquanto coisas que estamos fazendo, queridos. Morte, salário do pecado é a morte. Na semana passada nós ouvimos uma ministração excepcional, que nos dizia sobre o alvo do homem. E eu não digo apenas o alvo da igreja, o alvo do cristão. Qual é o alvo do homem? Quem esteve aqui na semana passada? Qual o alvo do homem? Ganhar na Mega Sena da virada. O alvo do homem é conquistar a casa própria. O alvo do homem é viajar, é casar, é ter filhos. Qual é o alvo do homem? Quem esteve aqui na semana passada? Conquistar a Cristo. Nós nascemos com esse objetivo, nós nascemos com esse plano implantado no nosso coração. O nosso alvo, a nossa meta, o nosso objetivo, a nossa razão é Cristo. Todas as coisas que nos desviam desse propósito, dessa meta, desse alvo, isso sim é pecado, é hamartia, como foi dito. Tudo que nos desvia desse objetivo é pecado. Então, o conhecimento, ele pode nos desviar, sim ou não? Mas o conhecimento, a inteligência humana, a consciência, o ego humano,
podem nos fazer estar próximos de Deus. Com a minha razão, com o meu intelecto, com os meus desejos, com a minha vontade, com a minha sabedoria, eu posso utilizar tudo isso, todas essas coisas, para estar servindo a Deus, para estar próximo a Deus. Então, morte, em um sentido bíblico, teológico e puramente teológico, e diria ainda mais, espiritual, não diz respeito a coisas, a vinho, a cerveja, a roupa, a brinco, a batom, a piercing, a tatuagem, mas a morte significa separação entre Deus e os homens. A partir do momento em que o homem, no jardim do Éden, e tome isso como símbolo, como alegoria, ele come do conhecimento, e ele se farta do conhecimento, ele enche a barriga do conhecimento, e agora ele olha e diz: eu não preciso de Deus, os meus olhos se abriram, eu posso fazer a minha vida sem Deus, eu posso construir um mundo sem Deus. Esse homem agora que está completamente cheio de conhecimento, é um homem que está experimentando a morte na sua vida. Queridos, e esse tipo de morte, e abra os seus ouvidos para o que eu vou dizer nessa noite, de fato é a morte, o pior tipo de morte, porque muitos de repente não vão morrer de acidente, muitos não vão morrer de ataque do coração, muitos não vão morrer de tantas doenças e males que nós vemos, que estão rodeando a civilização humana, mas estão morrendo todos os dias, porque estão separados de Deus, porque estão distantes de Deus, porque decidiram no seu coração serem rebeldes contra Deus. Mais um texto para responder a primeira pergunta: o que é a morte? A morte é a separação entre o homem e Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2. Quem está vivo, diga amém. Eu também estou vivo, deixa eu dizer amém. Efésios, capítulo de número 2. Deixa eu ler com vocês do versículo 1 até o versículo 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Qual é a situação da humanidade ou do homem nesse texto? Um homem estava o quê? Morto em delitos e pecados. Um homem, diz o versículo 2, andando, nos quais andastes outrora. O homem pode estar muito vivo para o pecado, muito vivo para as ações pecaminosas, muito vivo para o mal, e completamente separado, mortificado e distante de Deus. Você percebe nesse texto que a questão da morte, ela não é coisas que nós estamos fazendo externamente, mas a morte, do ponto de vista ontológico e essencial, enquanto uma condição geral e comum a todos os homens, ela é um estado de rebelião. A morte é um estado de separação entre nós e Deus, filhos da desobediência e filhos da ira. Então, fazendo novamente a pergunta que eu fiz para vocês, como nós responderíamos essa pergunta? O que é a morte? Morte é beber um copo de cerveja. Morte é usar um brinco. Morte é usar roupa preta. Morte é separação entre Deus e os homens. Quando eu falo muito de cerveja ou de outra bebida,
Eu não estou fazendo, em hipótese alguma, apologia ou propaganda para que vocês bebam. Todos nós somos maduros e estamos percorrendo o caminho da perfeita varonilidade. Cada um sabe de si e tem uma consciência, ou deveria ter uma consciência iluminada diante do Senhor. Se você bebe, beba então com moderação. Se você não bebe, não beba e pronto, beba para a glória de Deus, não beba para a glória de Deus. Não estou fazendo propaganda para que vocês bebam. Compreendido isso, queridos? Para que depois os irmãos não saiam daqui, o pastor sempre fala de bebida e bebida, por que será? É uma desculpa, é uma justificativa? Não, porque infelizmente são os exemplos que nós temos, que são os mais próximos de nós, nessa vida religiosa, nessa vida tão aprisionante, de que o pecado é fazer coisas. Não, queridos, o pecado é estar com o coração distante de Deus. E eu posso estar aqui, eu digo eu, no sentido da aplicação do termo, eu posso estar hoje à noite aqui, tendo uma experiência de morte na minha vida, estar separado de Deus, estar com o coração distante de Deus, porque estou me valendo mais do meu conhecimento, porque estou me valendo mais das minhas forças, estou me valendo mais de qualquer outra coisa que não seja Deus. Eu posso fazer aqui, de repente, um trocadilho com os termos do texto que diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem não vive de coisas, o homem não vive apenas de coisas que são externas, mas o homem vive do quê? De Deus. E o quanto de Deus você está comendo? E o quanto de Deus você está bebendo? O quanto de Deus você está experimentando e desfrutando? Às vezes nós estamos morrendo. Às vezes nós estamos definhando espiritualmente. Nós estamos nos acabando de dentro para fora, com o nosso coração sendo apodrecido. E por quê? Porque estamos distantes de Deus, estamos separados de Deus. Vamos para outro texto? Abra sua Bíblia no Salmo de número 2. E esse texto que eu vou ler agora, Salmo de número 2, é um texto de transição, em que nós passamos da segunda pergunta e passamos da primeira pergunta e iremos para a segunda pergunta. Qual é a primeira pergunta? E o que é a morte? Muito bem, vocês estão afiados. Parabéns para vocês. Vão ganhar estrelinha no final da reunião. Segunda pergunta: é possível nos livrarmos da morte? Antes de ler o texto, é possível nos livrarmos da morte? De repente, você pergunta, pastor, mas de que tipo de morte você está falando? Se eu estou falando da morte que foi dita no início da reunião, ou da mensagem, que é passível a todos os homens, morte de bater o carro, coração e doença, essa morte invariavelmente vai alcançar a todos os homens. Eu tenho 41 anos de idade. Vamos supor que, em tese, Deus me dê a graça de viver até os 80. Quando eu tiver 79 anos, eu estou mais próximo do quê? Da morte. Quando eu fizer 80, paf. Então, é possível eu me livrar dessa morte? Queridos, preste atenção. Nessa perspectiva, é possível eu me livrar dessa morte que eu disse? Não. Mas é possível eu me livrar da morte, separação? É possível me livrar da morte, rebelião? É possível? Sim. E esse texto nos fala sobre isso. O Salmo 2 é um texto belíssimo. É um salmo messiânico, e é um salmo que nessa mensagem é um texto de transição, que nos fala sobre a primeira pergunta
e também nos fala sobre a segunda pergunta e a resposta. Leia juntamente comigo todo o texto. Nós temos até as 10 horas da noite para acabar essa mensagem hoje. Porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, versículo 10, preste atenção, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Que texto belo! A primeira parte do texto fala de homens, de reis, de príncipes, de pessoas que rompem os seus laços com Deus, rompem a sua aliança com Deus, e eles não querem ter comunhão com Deus, eles não querem ter intimidade com Deus. Ah, pastor, mas são os povos perversos, são os ímpios. Queridos, leia a Bíblia como ela deve ser lida. A Bíblia é para você, a Bíblia é para mim. Todo texto que nós lemos, ele precisa nos afetar, ele precisa nos influenciar, seja para que nós tomemos um rumo positivo em direção a Deus, ou seja, de causar algo no nosso coração, de que nós iremos perceber que há algo errado dentro de mim, e eu preciso reagir. Vocês entendem isso? Então esse texto nos fala de uma condição humana de rebelião, de afronta contra Deus, de romper o relacionamento, de romper a aliança e os laços com o Altíssimo. Essa condição é uma condição de vida ou uma condição de morte? Obviamente é uma condição de morte. Olha o texto: romper os laços, sacudir as algemas, se levantar contra o Senhor, se levantar contra o príncipe de Deus. Mas o texto diz que Deus, Ele estabelece o seu príncipe, Ele estabelece o seu rei, Ele estabelece o seu governador, Ele estabelece o seu domínio, Ele estabelece a autoridade dEle, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor. E eu fiz a segunda pergunta: é possível nos livrarmos da morte? E aí vem a resposta: sim, é possível nós nos livrarmos da morte. Se o problema da morte é uma separação, qual é o antídoto? Se o problema da morte é o estar distante de Deus, Deus está do outro lado. Para que nós entendamos essa metáfora, Deus está do outro lado. Eu estou aqui rompendo os laços, sacudindo as algemas, e o salário do pecado é a morte. Quanto mais eu estou me distanciando, eu estou o quê? Morrendo. Qual é a solução para a morte? Reconciliação, reaproximação. Pastor Josué, eu não estou entendendo nada. Essa palavra não é para crente, pastor. Essa palavra não é para o DEVAP, não, essa palavra é para nós. Todos nós precisamos de reconciliação. Todos nós precisamos de comunhão. Todos nós precisamos estar com os nossos laços, as nossas ligaduras cada vez mais firmes e próximas do nosso Deus. Às vezes as nossas ligaduras estão muito frouxas, muito distantes em relação a Deus. Tenhamos consciência do nosso posicionamento,
tenhamos consciência do nosso chamamento, tenhamos consciência da nossa razão, da nossa fé, da nossa existência, queridos. Nós recebemos muito de Deus, nós recebemos graça, unção, nós recebemos salvação, nós recebemos dons, recebemos a palavra, a revelação, e nos comportamos não poucas vezes como esses homens que nós enchemos o peito para dizer são homens ímpios, e os nossos laços estão distantes, a nossa ligadura com Deus está distante, mas existe oportunidade para nós, amém? Existe esperança para todos aqueles que porventura estão com seus laços distantes do Criador, do Salvador e do Senhor. É possível nos livrarmos da morte? É possível? Sim. E o texto diz, versículo 10, qual é a solução para a morte? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. A palavra prudência, ela tem um sentido de quê? Me ajudem aí os letrados, os gramáticos. O que significa a palavra prudente? Fico mais para esse lado aqui, você já sabe por quê, né? Sensato, correto? Uma pessoa prudente, uma pessoa sensata. O que mais? Atento, sensatez, cauteloso. O que mais? Consciente. Gostei dessa palavra. Vocês concordam que esse sinônimo, essa palavra é adequado? Consciente. Consciente. Inteligência. A inteligência que Deus te deu é para quê? É para isso. Eu li um artigo hoje, e aconselho que vocês leiam esse mesmo artigo, está no nosso site, falando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um artigo muito bem escrito, por sinal, que fala sobre a etimologia de algumas palavras, fala da exegese do texto de Gênesis. Leiam esse artigo, muito bem escrito. E o autor desse artigo, ele fala sobre a inteligência humana. A inteligência, que vem do latim intelligere, e do verbo intelligare. Isso lembra o quê? Qual o texto que nós estamos lendo? Salmo 2. Inteligência, intelligere, significa o quê? Não estão entendendo? Vem cá, Cássio, vem cá. O que é inteligência? Faz assim. Tá ligado aqui, pessoal? Tá ligado aqui? Vai sentar. Senta, moço. Pode ir. Pode. Por que não vai? Não, se ele me puxar com essa força que ele tem, é só um sopro, só um vento. Ligado. A inteligência que Deus te deu, meu querido, é para construir uma bela vida. Sim, diga amém. É para construir um belo casamento. Diga sim, amém. É para ter tudo que Deus permitir que você tenha. Mas a inteligência que Deus te deu, em primeiro plano, em primeiro lugar, a sua inteligência, o seu intelligere, é para você estar ligado a Deus. Sede prudentes, é a resposta, é a cura para a morte. E todas as vezes que eu experimento essa ligação com Deus, que eu experimento essa aproximação com Deus, eu estou sendo gradativamente curado da morte que habita em mim. Diz o versículo 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Versículo 12, beijai. Beijai o filho, apenas aí. Beijai o filho. Já deu um beijo em Cristo hoje? Já? Já deu um beijo em Cristo hoje?
Como é bom beijar o Senhor. Na minha família a gente tem um costume, os homens se beijam muito. Eu sempre beijo meu pai quando vejo meu pai. Meu pai sempre me beija no rosto quando me vê. Eu beijo os meus filhos e meus filhos me beijam em qualquer lugar. Sinal de intimidade, de identificação. Deus nos convida a beijarmos o Filho, a termos comunhão com o Filho. Ninguém beija se você manda beijo. Manda beijo. Mandar beijo é mandar. Mas beijar requer o quê? Encostar os lábios na face de alguém. Isso requer proximidade. E isso é cura para a morte. Isso é cura para a rebelião. Amém, queridos? Vamos prosseguir? Ainda faltam uns 4, 5 ou 6 textos. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo número 1. Ainda respondendo à maneira de sermos tratados da morte. Essa separação que nos mantém tão distantes de Deus. Qual o texto mesmo? Colossenses, capítulo 1. Vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Se eu achar, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, que texto belíssimo é esse? Esse texto é bonito? É bonito? É feio esse texto? O que o texto diz? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. É isso que diz o texto? Belíssimo texto. Sabe o que é mais belo que o texto? Sabe o quê? A experiência desse texto. A experiência. Esse texto fala de uma mudança de posição. Fala de uma mudança de consciência. Mudança de posição é sinônimo de mudança de consciência. Nós que estávamos no império das trevas, e isso transmite a ideia de quê? De separação, não é isso, de Deus? De rebelião, de distanciamento. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E nessa mudança de posição, que é a mudança de consciência, isso foi possível por intermédio da cruz, por intermédio do sangue de Cristo, por intermédio da reconciliação, por intermédio do sangue. Nós cantamos hoje à noite, nós cantamos que foi pelo sangue que nós fomos o quê? Curados. Me ajudem, foi pelo sangue que nós fomos salvos, foi pelo sangue que nós fomos libertos e comprados, sarados. É pelo sangue, queridos. A morte, ela pode ser vencida sim, nós podemos vencer a morte. Talvez eu não consiga vencer na minha experiência humana, e não seja arrebatado, não consiga vencer essa morte enquanto algo que atinge os meus membros físicos. Eu posso morrer de gripe, posso morrer de coração, posso morrer de qualquer outra coisa, mas eu posso todos os dias vencer a separação entre Deus e o homem. Eu posso pelo sangue, eu posso pela reconciliação, pela cruz, por Cristo Jesus, pelo governo, pelo reino de Deus, que não está fora do homem, muito pelo contrário, está dentro do homem. A partir do momento que eu beijo o Filho, eu estou dizendo: reina sobre mim, Senhor, reina sobre mim, pois eu sou apenas um servo teu. Eu tenho inteligência sim, eu tenho tantas coisas que poderiam fazer com que eu ficasse livre nessa terra, mas o meu prazer não é ser livre para fazer o que eu quero, mas o meu prazer é ser escravo de Cristo e estar ligado a Cristo.
é beijar o Filho e dizer: reina, Senhor, reina sobre mim, reina sobre o meu coração, reina sobre os meus interesses, reina, Senhor, sobre o meu casamento, reina sobre os meus negócios, reina sobre a minha família, reina, Senhor, sobre mim, e a morte será vencida todos os dias. E talvez olhem para você, e você pode estar até mesmo, quem sabe eu falo para pessoas nessa noite, numa cama de hospital, sendo vencido pela morte, que come o corpo, que destrói os ossos, que destrói o sangue, mas essa morte, que destrói o sangue, que destrói os ossos, ela não pode alcançar o espírito e a alma e o coração daquele que diz: reina sobre mim, Senhor. Não pode. Isso é vencer a morte. Mudança de posição, mudança de consciência. Deus te convida a experimentar essa mudança de consciência. Diga amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Eu vou correr mais um pouquinho. Capítulo de número 5. Quero ler com vocês o versículo 24 e o versículo 25. Acharam, queridos de Deus? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que a hora já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. O versículo 24 diz: aquele que crê, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Diga: eu passei. Diga: eu passei da morte para a vida. Graças a Deus. Nós passamos da morte para a vida. Por quê? Porque nós cremos. E acreditar não é simplesmente ter uma fé em um objeto, mas a fé bíblica, a fé em Cristo, é você estar, é muito semelhante ao significado espiritual, é estar em harmonia. Fides significa estar em harmonia, está ligado. Eu já dei esse exemplo aqui, talvez uma centena de vezes, mas eu vou dar novamente o mesmo exemplo. Aquele rádio antigo, lembra? Aquele rádio que você comprou, Cádia, quando você era pequenininho, lá no Maranhão, você fazia assim, ó, para sintonizar a Rádio Maranhão. E aí você tentava sintonizar, e enquanto não alcançava, ficava o quê? Uma chiadeira só. Mas quando você colocava no número certo, na onda certa, na estação certa, estava em sintonia. Havia uma expressão antiga, que era o quê? Um rádio de alta fidelidade. Quem já escutou essa expressão alguma vez? Alta fidelidade. Porque ele era fiel a você, o rádio? Não, porque ele sintonizava bem. Esteja em sintonia com Deus. Amém? Aquele que crê em Cristo, ele já passou da morte para a vida. Mais um texto. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se não me falha a memória, talvez é na Bíblia corrigida, uma melhor versão diria que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Você quer estar em sintonia com Deus? Diga amém. Você quer estar em sintonia com Deus? Amém. Você quer estar ligado a Deus? Então ouça a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve,
quanto mais você escuta. E o primeiro texto que nós lemos aqui, na abertura desse culto, Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não, que diz o texto? Sofrerá o dano da segunda morte. Só abrir um parênteses aqui, o dano da segunda morte, ele é explicado em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Nós teremos que ter uma única mensagem, no mínimo, para falar sobre o dano da segunda morte, o que é ser lançado no lago de fogo e enxofre. A separação, mas para que vocês entendam, a separação última, extrema e final entre os homens rebeldes que não beijaram o filho, que não se reconciliaram com o filho. O destino deles é a morte, é sofrer o dano da segunda morte. Mas o texto de Apocalipse 2:11 diz: quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos aqui? Amém. E o Espírito está falando conosco nessa noite. Eu acredito que o Espírito que falou há mais de 2000 anos atrás, ele continuou falando ao longo dos séculos, e ele fala hoje para nós que temos ouvido para escutar e para reagir. Aquele que crê no Senhor, aquele que beija o Filho, não experimentará, não sofrerá o dano da segunda morte. É fé, é fidelidade, é ouvir, é acreditar, é se apegar, é se aliançar com Deus todos os dias, é ter comunhão com Deus. Vamos para mais um texto. João, capítulo de número 11. Estou praticamente encerrando, queridos. João, capítulo 11, versículos 23 e 26. Essa porção, para contextualizar, é a porção que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Todos conhecem esse texto, que Jesus Cristo recebe a notícia que o seu grande amigo, e Cristo era amigo de fato da família de Lázaro e de suas irmãs, o seu amigo estava doente, muito doente. E Jesus Cristo ouve essa palavra, e ele fala que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E Jesus Cristo faz o que? Sai correndo. Então ele fica no lugar, mais 2 dias na sua cidade, e depois vai ao encontro de Lázaro. Quando ele chega na cidade de Lázaro, em Betânia, Lázaro já estava morto, sepultado e fedendo há 4 dias. Então, no versículo 23, Jesus declara para Marta, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Versículo 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Preste atenção nesse texto. Jesus diz o quê? Teu irmão há de ressurgir. Eu disse a vocês que os textos, a Bíblia, ela tem um caráter profundamente simbólico. E Marta compreende, eu sei, ele vai ressurgir no último dia. Mas perceba a cena que Cristo constrói com fato e com a alegoria, com a escatologia e com a realidade espiritual. Versículo 24, eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Versículo 25, todos estão olhando para a Bíblia? Disse-lhe Jesus, eu serei a ressurreição e eu serei a vida. Tem certeza? Eu tenho que trocar os meus óculos. Ele não disse serei a ressurreição, ele não disse serei a vida. O que ele diz? Eu sou quando? Agora. Eu sou quando? Hoje. Eu sou quando? Nesse momento. Para você, Marta, que está viva, para Lázaro, que está morto, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Isso é vencer a morte. É ter experiência de salvação, de cura, de libertação hoje.
com aquele que é a vida, com aquele que é a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu acho esse texto espetacular. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, vocês conhecem o texto, não conhecem? Lázaro ressuscitou? Queridos, Lázaro ressuscitou? E o que aconteceu depois com Lázaro? Não sei quanto tempo. O que aconteceu com Lázaro? Está vivo não? Vai lá em Betânia. Não está. Tem certeza, mas ressuscitou. Ele morreu. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E esse morto, ele é físico? Ele é simbólico. Ainda, porque a condição do homem, Deus ressuscita os mortos. O nosso Deus é o Deus que ressuscita os mortos. O nosso Deus é um Deus de reconciliação. O nosso Deus é um Deus de salvação, é um Deus de cura, que certamente Ele vai resolver definitivamente o problema da morte que alcança o corpo. Eu sei que Ele vai fazer isso. No futuro, no novo céu, na nova Jerusalém, não haverá mais morte. Pessoas não morrerão de câncer. Pessoas não morrerão de AIDS. Pessoas não morrerão de fome. Pessoas não morrerão porque não tem água para beber, porque não tem comida para comer, não porque falta, mas porque o homem é mau e injusto. Isso não existirá. Mas muito mais do que esse tipo de coisa, de vencer a morte que afeta o corpo, pela fome, pelas drogas, pelos acidentes, pelas doenças, muito mais, Cristo está vencendo a morte que habita dentro de nós, a morte que causa separação entre nós e Ele. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo áureo da ressurreição e da vitória do glorioso, que convém que Cristo reine, até que Ele ponha todos os inimigos por estrado, por tapete dos seus pés, e Ele está vencendo todos os dias, desde o momento da sua ressurreição, da sua ascensão e glorificação, Ele está vencendo todas as coisas. Ele vence o mal, Ele vence o diabo, Ele vence os demônios, Ele vence todas as coisas e por fim vencerá a morte, o último inimigo a ser vencido. Mas Ele está vencendo hoje no meu coração e no seu coração a separação que nos afastou do Éden, que nos deixou fora do Éden. E para nós hoje, Cristo é o nosso Éden, é o nosso lugar de delícias, é o nosso prazer. Ele é a vida e a nossa árvore da vida. Para encerrar, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 21. O tema da mensagem de hoje disse que o salário do pecado, eu não escutei. O salário do pecado é a morte. E o que é a morte? É a separação entre nós e Deus. E como podemos vencer a morte? Aproximando-se, beijando o Senhor, reconciliando. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e esse Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O quanto nós não temos chorado, nós temos chorado por perdas, por prejuízos, pela morte que nos cerca, pelas doenças, pelas tragédias,
que acontece não apenas com os outros, mas acontece também conosco, às vezes, na nossa própria casa. Perdemos mãe, perdemos pai, perdemos filhos, marido, esposa, porque infelizmente essa é a condição comum e geral da espécie humana. Mas Deus começou um propósito. Deus começou um propósito de resgate. Em João capítulo 5, quando Cristo cura aquele paralítico, Ele diz para aqueles fariseus que diziam: você não pode curar no sábado, eu e o meu pai trabalhamos, e trabalhamos até agora, nós estamos fazendo alguma coisa, e haverá a consumação desse trabalho, diga glória a Deus, e haverá a finalização desse trabalho, diga glória a Deus. A morte será vencida, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, diga eu tenho, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. A morte foi vencida. Aplauda o Senhor. A morte foi vencida. Eis a resposta para a nossa indagação. Se coloque de pé, porque a morte foi vencida. Louvado seja o nome do Senhor.